Graça e paz, família abençoada de Deus. Começa agora aqui pelo Canal 57 o primeiro programa da Igreja Batista Nacional Semear, o programa Vida Nova. Isso mesmo, é um programa abençoado que todos os sábados estaremos aqui pelo Canal 57 retransmitindo uma palavra de Deus a todos nós. Então quero convidar você a partir de hoje estar sempre com a gente aqui pelo Canal 57. Esse é o programa Vida Nova, é o programa que traz a palavra de Deus a todos nós. Nesse primeiro programa nós vamos trazer nesse primeiro momento um vídeo de Regis Danese falando sobre a família, resgatando um pouquinho e falando da nossa família. Temos que amar mais a nossa família, temos que cuidar mais da nossa família. Para ser o que queres de mim. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor,
ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém, amado? Deus está falando muito conosco sobre família. Ame mais a sua família, cuide mais da sua família e direcione a sua família para uma igreja. Deus realmente tem falado muito aos nossos corações sobre família. E claro, a família é a base e a essência da construção do reino de Deus aqui na terra. Você conhece a Visão Batista Nacional Semear? Não conhece, né? Então, a partir de agora, nós vamos trazer a primeira entrevista com o reverendo pastor Alberto Maciel Carneiro, falando um pouquinho da visão da igreja e também do seu ministeriado, como ele se tornou ministro da palavra de Deus. Acompanhe. No IBN Entrevista de hoje, nós estamos recebendo aqui o pastor Alberto Maciel Carneiro, mestrado em Teologia, graduado em Marketing e pós-graduado em Docência do Ensino Superior. Essas são as qualidades do reverendo e pastor Alberto Maciel Carneiro, presidente também da Igreja Batista Nacional Semear de Pimenta Bueno e agora também presidente da Convenção Batista Nacional. Bom dia, bem-vindo, pastor Alberto. Bom dia, Gleito. Para nós é uma honra estarmos aqui juntos, né, nesse programa para falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e na igreja e tudo mais. Pastor, começo fazendo a primeira pergunta. Como é que nasceu o Ministério Batista Nacional, ou este homem de Deus, assim podemos dizer, Alberto Maciel Carneiro? O Ministério Batista Nacional começou nos anos 60, né, com o avivamento que aconteceu nas igrejas batistas brasileiras. E houve a renovação espiritual chamada nos anos 60, por volta dos anos 64 em diante. E aí, em 1967, se fundou a Convenção Batista Nacional. E isso é a nossa convenção. A igreja em Pimenta Bueno, Batista Nacional, é desde o dia 12 de setembro de 1888. Ela está implantada aqui, começou na casa da irmã Nair, na sua casa foi ali o início, né, de tudo. E o ministério do pastor Alberto, já desde 1993, né, já assumimos ali, em 94, assumimos a igreja em Alvorada, e prosseguindo, 99, 2000 foi ordenado ao Ministério Pastoral. 2001 eu vim aqui para Pimenta, assumindo o lugar do pastor Ismael, que havia falecido, né? Então aí foi o nosso caso de virmos para cá. Ok. A importância de ter a Igreja Batista Nacional, o templo dela sediado ali no Nova Pimenta, qual a importância disso?
A importância bom, eu creio que para aquele setor, né, da cidade ali, Vila Nova, Nova Pimenta, e também considerado por muitos ali o bairro Pimentinha, né? E, embora não é ali oficializado, mas se considera ali um bairro. Então, né, por volta aí desses 3 bairros e o crescimento que aflora por todo aquele setor é notório, né? Na época, quando eu vim para cá, 11 anos atrás, já era a maioria dos membros, né, 99% dos membros moravam naquele setor, então não tinha nem por que sair dali. E também o tamanho do terreno que nós temos ali seria inviável sair. Havia até possibilidade de estarmos em outro lugar, né, levarmos a igreja para um lugar mais centralizado da cidade, mas em comum acordo achamos por bem ali, devido até mesmo ao acesso, está numa avenida boa, e ali é um ponto de caminho para aquele setor da cidade, né, para quem vai para o centro, retorna e assim por diante. A igreja, ela trabalha com metas. Sim. Tem uma meta que nós podemos destacar que a igreja nesse momento está trabalhando nela? Nós temos metas a cumprir. Nós temos um planejamento estratégico para 10 anos e o nosso objetivo é nesses próximos 10 anos, na verdade, o nosso objetivo final é 2020. Então nós temos toda uma trajetória e todas metas a serem cumpridas ano a ano, e nós cremos que chegaremos lá, né? Ao final de tudo isso, queremos estar implantado aí bastante programas sociais, programas, né, relacionados a grupos, evangelização e assim, né, são vários leques, né? O primeiro passo já está sendo dado, nesse momento está sendo ampliado o templo da igreja. Justamente, nós estamos ali com um templo de 20 por 25, né, sem contar as salas e secretaria, e a gente estamos ampliando mais 600 metros, que mais 30 metros, então o templo ao todo vai ficar um templo grande, né, de mais de 1.200 metros quadrados. Então teremos ali uma possibilidade de caber muitas pessoas e fazermos também grandes eventos. A igreja, ela tem ali as cores, né? O porquê dividir a igreja em cores? Isso já faz parte da visão da igreja, do discipulado 1 a 1? Sim, nós temos ali à medida que a igreja foi crescendo, implantamos os grupos familiares, e diante dos grupos familiares, a qual nós chamamos G100, né, G, grupo, C, grupo de comunhão, edificação e multiplicação. Então, na implantação desses grupos, à medida que foi crescendo e aglomerando esse grupo, ficava inviável de um líder só cuidar de vários grupos, né? Então, aí nós canalizamos, né, os grupos em lideranças, né, de 4 cores, representando as cores do Brasil: o verde, amarelo, azul e o branco. Entendeu? Então essas 4 cores, né, temos os líderes de cada cores, né, de cada cor, que representa um grupo de G100, uma equipe de G100s que estão debaixo da cobertura deles, do qual nós temos a rede verde, é o pastor Rogério, né, que tem um grupo de G100 debaixo da cobertura dele. A rede azul, que é o pastor Adolfo, que é o líder, também um grupo de G100 debaixo da sua cobertura. Também temos a rede amarela, que também tem um grupo que é o irmão Almir, e tem um grupo de G100s também debaixo da cobertura, da cobertura dele. Também da mesma forma a rede branca, que é o irmão Josimar, que também cuida de um grupo de G100s, né? Vários G100s, não só tem o deles, mas também de outros também que vão se multiplicando, e ele vai ramificando. Isso é um sistema de gerenciamento, né? À medida que cada grupo desse cresce, cada cor, cada rede, se faz ali um sistema de monitoramento através de supervisão, de líder de área, à medida que for crescendo, aglomerando-se mais G100s, que o objetivo de cada G100 é a multiplicação.
Esses grupos, além, por exemplo, da celebração do grande templo, esses grupos se reúnem também no decorrer da semana? Correto. No decorrer da semana, diante da viabilidade de cada líder, nós temos segunda-feira, terça-feira, sexta-feira, sábado e domingo à tarde, né, as reuniões desse GCN, mediante a necessidade de cada líder, ou seja, a disponibilidade de cada líder. Às vezes um líder não pode se reunir no meio de semana devido à faculdade, estudos, né, e outras coisas mais. Ele reúne no sábado à noite, sábado à tarde, domingo de manhã e assim por diante, vai canalizando o seu trabalho, fazendo a obra de Deus. Bem, amados, esta é um pouquinho da história da Igreja Batista Nacional, desse grande ministério de Pimenta Bueno. Pastor, eu deixo agora o espaço para que o senhor deixe uma mensagem para aquelas pessoas que ainda não têm um ministério, que ainda não conhecem a Igreja Batista Nacional, que venham conhecer a igreja ali na Avenida Carlos Gomes. A Igreja Batista Nacional é uma igreja que tem procurado manifestar o amor de Deus, né? É uma igreja como qualquer outra, mas queremos ali destacar ali uma igreja que contribui para a família. Nós temos uma visão, né, que é uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e fazendo discípulos. Essa é a nossa missão, essa é a nossa visão como igreja, e queremos alcançar você que ainda não congrega, você que ainda não está estabilizado em nenhuma igreja. Nós queremos ser um canal de bênção para a sua vida, cuidar de você, pastorear você e abençoar você no nome de Jesus. Amém, amados? Esta é a visão da Igreja Batista Nacional. Se você está inserido nela, amém. Se você ainda não está inserido, é só nos procurar ali na Avenida Carlos Gomes, no Nova Pimenta. Está ali a sede central da igreja. Venha nos visitar, venha nos conhecer. E claro, com certeza tem uma palavra abençoada lhe esperando. O programa Vida Nova está aqui na casa do irmão Nilson Martins. Ele convertido na igreja, no Ministério Batista Nacional Semear, e viemos aqui hoje conhecer um pouquinho desse irmão Nilson de hoje e o irmão Nilson de ontem. Graças e paz, amado. Graças e paz, meu querido. Bem-vindo aqui ao programa Vida Nova. Pergunto ao senhor já, com essa primeira pergunta, quem era esse Nilson antes de convertido, antes de conhecer Deus? Bom, eu, Nilson Martins, morava em São Paulo, né? Nasci numa família muito pobre, não tinha recurso nenhum, né? Financeiro. Criado sem pai, né? Conheci o mundo do crime muito cedo. Aos 14 anos de idade já entrei no mundo do crime. Comecei a usar drogas. E assim foi a minha vida. Me drogando, né? Nas baladas, prostituindo, fazendo coisas erradas. Até que um dia, em um baile, né? Lá na cidade onde eu nasci, conheci uma varoa, uma mulher, né, chamada Almerinda, que, vendo a minha vida, né, que só vivia apanhando da polícia, só vivia preso, me drogando, sem perspectiva de vida, ela me fez um convite. Convite esse: vamos para Rondônia? E eu, no momento, cocheei em dois pensamentos, se ficava ou se vinha para Rondônia. Aí até que eu aceitei o convite para que viesse para Rondônia. E aqui em Rondônia, quando cheguei em Rondônia, para falar a verdade, meu irmão, quando cheguei aqui em Rondônia, ainda tinha os maus costumes ainda, não tinha me convertido ainda. Falei para minha esposa até que eu ia me enricar aqui em Rondônia.
Por que eu achei que eu ia me enricar aqui em Rondônia? Porque cheguei aqui, lá em São Paulo, tudo casa de material, né? Casa de blocos e tal. Cheguei aqui, muitas casas de tábua. Então eu achava que fazer um arrombamento era fácil e tal e tal. Quando eu compartilhei isso daí com a minha esposa, disse para ela que nós iríamos enricar aqui em Rondônia, ela disse: como? Eu disse: vixe, aqui é mole, aqui só tem casa de tábua, fazer um arrombamento aqui só precisa de um pé de cabra, e o negócio aqui vai fluir. Ela disse: aqui na casa do meu pai você não traz nada roubado. Foi o que me inibiu, que não fizesse, né, esses roubos, no qual eu achava que me enricaria com roubos aqui, né. Aí um certo dia, conhecendo uma irmã dela, a Alverina, casada com o João Ramos, né, que também é da Igreja Batista Nacional CMA, eles começaram a nos evangelizar. Começaram a evangelizar a gente e disse pra gente que nós éramos um casalzinho tão bonito que iria trabalhar muito para Jesus, e nos fez esse convite de irmos para a igreja. Antes era a Igreja Batista Nacional, era a Igreja Batista do Calvário, ali na Avenida Curitiba. E a gente aceitou o convite. E fomos para lá. Em meio à pregação, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. A gente já tinha feito um propósito com Deus. Um propósito este que é uma história, não sei se devo contar ou não, uma história até um pouquinho grande, mas eu vou dar uma resumida, que eu e minha esposa, nós não temos filho, né? Ela tem filho, mas do outro casamento. Eu também tenho filho do outro casamento. E a gente então nós fizemos um propósito com Jesus, de a gente ir para a igreja, aceitar Jesus, e aí então a gente pediu um filho para Deus, né? Para Deus nos dar um filho. E assim nós fizemos esse propósito. Então, chegado este dia que estávamos na igreja, o pastor perguntou, e foi uma luta, viu, irmão? Foi uma luta para chegar na igreja, porque quando nós íamos para o baile, né, que na verdade nem roupa a gente tinha direito, mas eu tinha lá uma calça ainda, né, que era uma relíquia, né? E aí tudo tava prontinho quando o pai ia pro baile, né? Hora acabava de sair do banheiro, já trocava de roupa e baile. Mas nesse dia, para aceitar Jesus, que nós já estávamos com o propósito no coração, né, de aceitarmos Jesus como nosso Salvador, aí então o negócio foi tudo ao contrário. Não tinha roupa passada, a calça não estava passada, a camisa estava amarrotada. E por fim, começamos já a discutir, aquela brigueira, né, já sabendo não sabendo que era o inimigo que estava trabalhando, né, para atrapalhar. Nós íamos para a igreja e aceitar Jesus como nosso Salvador. Mas, louvado seja Deus que nós, sem ter esse entendimento de que era o inimigo, nós rompemos e fomos assim mesmo para a igreja. Chegando lá, como eu disse anteriormente, em meio ao culto, né, veio da mensagem, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. Eu ergui minha mão, né, muito emocionado. Minha esposa também ergueu a mão dela, muito emocionada, e nós aceitamos Jesus. Então passamos a ter uma nova vida. Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Quem o evangelizou, irmão? Então, como eu disse, foi o irmão João Ramos, né? O irmão João Ramos, ele é o meu pai na fé, né? Ele é a esposa dele. Então ele sempre falava de Jesus para nós, que nós precisávamos nos aceitar Jesus, porque tinham costumes maus, né? Viemos do mundo, né? Bebíamos, fumávamos, né? Eu me drogava, inclusive até aqui em Rondônia mesmo eu fui aos garimpos trabalhar aí, usei drogas, né? Então, e ele como um homem de Deus, né? Como servo de Deus, a esposa dele também como uma mulher de Deus. Então eu estava já de olho em nós, né? Para ganhar para Cristo. Então começou a evangelizar, falar de Jesus, que era muito bom. Ele contando o testemunho dele, que a vida dele era ruim, que ele bebia muito, que ele era viciado em álcool e tal. Aí depois nós
eu ia para o sítio trabalhar, que os tios da minha esposa, ela tem sítios, e eu ia trabalhar e lá eles me falavam tudo ao contrário. Eu chegava na cidade e me falava de um jeito e tal, então eu ficava meio que perdido, como é que é esse negócio? Mas eu já estava com uma ideia já, se porventura eu fosse um dia aceitar Jesus, eu ir para a igreja, passar a ser crente, eu iria realmente para a Igreja Batista do Calvário. E justamente aonde o nosso irmão, o meu pai na fé, que é o João Ramos, né, estava congregando. Então ele nos chamou para lá e nesse dia foi uma alegria total quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Isso aconteceu já há bastante tempo atrás, né? Que ano que foi essa? Isso daí foi em 1990, né? E depois eu fiz um concurso público, passei também. Em 1991 comecei a trabalhar também. Aí já comecei a dizimar, já comecei a ofertar. Deus começou a prosperar a nossa vida. Não porque começamos a dizimar e ofertar, sim por causa da nossa fidelidade, né? Porque novo amor, né? Começamos a trabalhar na obra de Deus e evangelizar e falar de Jesus. Aqueles primeiro amor, né? Aquelas coisas todas assim gostosas que a gente sente né, quando aceita Jesus, assim, fica sedento para ganhar alma para Cristo, né, sedento para trabalhar na obra de Deus. E foi em 1990 que nós nos convertemos, aceitamos Jesus como nosso Salvador. O senhor falava da sua vinda de São Paulo para Rondônia, e aqui a esposa, ela orientou para que não fizesse coisa errada. Os familiares sofrem muito com isso. Sofrem, na realidade, quando chegando aqui em Rondônia, os familiares dela não me conheciam. Até inclusive ela fez essa pronúncia, né? Meus parentes vão dizer que eu trouxe um ladrão de São Paulo. E na verdade ela tinha trazido mesmo, não tinha trazido, tinha convidado, né? Porque eu vivi uma vida ruim lá em São Paulo lá. Mas graças a Deus não aconteceu, não fiz nada, não fiz coisa errada. Andei fazendo algumas coisinhas erradas antes de conhecer Jesus, né? Mas depois, graças a Deus, a gente nos converteu e tudo andou maravilhosamente bem. Essa mulher abençoada, o senhor está casado com ela há quantos anos? Nós estamos casados em 1994, nós casamos, né? Inclusive, quando nós casamos, eu estava preso. Isso é uma outra história, que quando eu aceitei Jesus, eu tinha deixado lá em São Paulo 2 processos e eles correram a revelia, né? Então, aqui em Rondônia, a gente conseguiu um recurso e eu consegui passagem. Ela foi para São Paulo, pegou a advogada lá, foi no fórum e lá no fórum ela me trouxe uma má notícia, que eu estava, aliás, condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão ainda, né? Mas eu já tinha aceito a Jesus como meu Salvador, já tinha, né, Jesus na minha vida. E aí então conversei com o meu pastor, o saudoso pastor Ismael, na época, né? Conversei com ele só falava assim: calma, irmão, vamos orar. Ele só falava desse jeito. Eu dizia: pastor, mas eu estou condenado, pastor, eu preciso de resolver esse problema, eu sou um servo de Deus agora, eu preciso de estar com a minha vida limpa, com a justiça. Ele dizia assim: calma, meu irmão, vamos orar. Vamos orar. Desse jeito. Uma certa vez, eu e o irmão João Ramos, nós fomos entregar um dízimo na casa do irmão tesoureiro, e chegando lá, nós encontramos uma irmã que eu nunca tinha visto na vida. Ela era do Paraná, do Mato Grosso, não me lembro a localidade dela. Ela então, quando ela bateu o olho em mim, ela disse: Deus está me mostrando uns papéis batidos à máquina, e assim que você for orando, esses papéis vão se apagando. E isso daí foi uma profecia que se cumpriu na minha vida, né? Eu estava condenado, na realidade, 5 anos e 6 meses. Para resumir, graças a Deus, irmãos, eu tirei aqui, eu me apresentei, né? Eu me apresentei aqui, né? Depois de saber que eu estava condenado a 5 anos e 6 meses, né, de reclusão, eu me apresentei, fui até o fórum, conversei com o promotor da época, né? Não me lembro o nome dele, e ele então eu fui recolhido, né, porque realmente eu já estava condenado. Mas nessa condenação, veja bem como Deus trabalhou na minha vida com relação a essa profecia dessa irmã. Nesta condenação, era 5 anos e 6 meses, eu teria que tirar 22 meses fechado, né? E depois que eu saía de semiaberto e coisa assim. Aí então, Deus trabalhou na minha vida, assim como a profecia da irmã, eu tirei só 4 meses.
4 meses fechado. Depois eu saí de regalia, que eu comecei a trabalhar, voltando, né, no que eu ia dizer. Inclusive eu casei, eu estava tirando pena, cumprindo pena, aqui em Pimenta Bueno, nesses 5 anos e 6 meses de reclusão que eu tinha condenado lá em São Paulo. Aí, então, eu tive ainda uma bênção muito grande, que a diretora do presídio na época me concedeu 5 dias para mim casar, né? Aí eu saí, inclusive, nós fizemos um almoço na onde? Na casa do meu pai na fé, de João Ramos. Nós fizemos um almoço lá, almoçamos depois que a gente casou e tal. Aquilo foi uma festa, uma alegria. Varão, mesmo convertido, teve ainda as provações, teve ainda as tentações. Teve. E grande, viu, Varão? A gente tem que vigiar muito, né? Para não cair em tentação, como diz o próprio Jesus, né? Orar e vigiar para não cair em tentação, mas sempre a gente tem os deslizes da gente, né? São algo que a gente nem é gostoso lembrar, não é bom. Passado, passou, eis que tudo se fez novo. Calma e orar. Calmar e orar e prosseguir na presença de Deus, louvando e adorando o nome do Senhor. Irmão, nesse momento tem muita gente nos assistindo, pessoas que ainda não é convertido, pessoas que ainda não aceitou Jesus como de fato o seu único Salvador. Qual é a mensagem do irmão Nilson Martins para essa pessoa? Jesus. A mensagem maior que existe na face da terra é Jesus. As pessoas passaram a conhecer Jesus, né? A entender Jesus, a aceitá-lo como Salvador, porque sem Jesus não há perspectiva de vida. Sem Jesus não há caminho. O único caminho é Cristo. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento é para que as pessoas procurem, né, uma igreja, procurem aceitar a Jesus como Salvador, procura viver uma vida diante de Cristo e entender os propósitos de Deus na vida de cada um, que as pessoas vão ser bem-sucedidas. Hoje, graças a Deus, né, como eu entendi a mensagem de Cristo, então eu passo para que as pessoas entendam a mensagem que Cristo tem para cada um, né, para crescer na vida. Não digo em questão financeira, mas eu digo em todas as áreas da vida, tanto material como espiritual, que é a principal. Nós vivemos uma vida santa diante de Deus. Amém? Então este foi o testemunho do nosso irmão Nilson Martins. Venha também você conhecer um pouquinho desse Deus que tem grandes bênçãos, tem grandes vitórias para a sua vida. E olha, amado, convidando você que está aí assistindo o programa, você que já fez o encontro com Deus, hoje começa o CTL aqui lá na Igreja Batista Nacional, ali na Avenida Carlos Gomes, no Nova Pimenta. Dia 3 e 4, CTL, né? O primeiro modo para você que fez o encontro com Deus. Temos também dia 10 e 11 de agosto agora, a Festa da Família. E você, toda a família pimentense, são os nossos convidados especiais. Venha estar em família, venha estar na presença de Deus, festando muito com a família Batista Nacional. Dias 16, 17 e 18 tem o Adorai, adoração sem limite. Amém? Acompanhe agora a palavra do dia com o reverendo pastor Alberto Maciel Carneiro, tem uma palavra abençoada para você. Graça e paz, amados. Mais uma vez nós estamos aqui no programa Vida Nova para transmitir uma palavra de fé, de bênção para a sua vida. E hoje, o texto de hoje que nós estaremos lendo é o Evangelho de João, capítulo de número 20, do versículo 11 até o 18, que diz o seguinte: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentando-se onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela disse: Porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher,
por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelã, disse: Senhor, se tu ouviste o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e o que ele dissera, né? Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto que expressa a vida de Maria Madalena. No momento que ela chegou naquela manhã no sepulcro, e nós queremos trazer um tema para essa mensagem que quer dizer: transformando lágrimas de desespero em sorriso. Quem foi Maria Madalena ao chegar no sepulcro? Maria Madalena era uma discípula de Jesus. Jesus havia expelido dela vários demônios. Ela seguia, ela cuidava de Jesus diante das suas necessidades, acompanhou o julgamento, o sofrimento, todos os momentos cruciais de Cristo, depois da conversão dela, depois do encontro dela com o Senhor, foi de suma importância. Quando os discípulos fugiram, né, na crucificação, ela permaneceu fiel. Ela, depois de ter ido com as mulheres, retorna ao túmulo sozinha e vê o túmulo aberto e o corpo do nosso Senhor não estava ali. Então ela entra em desespero. Ouça bem essa palavra. Ela entrou em desespero diante de uma situação, diante de um fato. E nesse momento de desespero, ela não conseguiu ver o milagre, ela não conseguiu ouvir a voz de Deus e ela não conseguiu entender a mensagem da ressurreição. Maria Madalena era uma mulher extraordinária, amável, dedicada ao Senhor. Ela estava sempre com o Senhor. Mas o que acontece com nós, seres humanos, quando nos deparamos com a situação adversa? Às vezes entramos em desespero, e o desespero nos trava a mente para ver as coisas de Deus ou entender o mundo espiritual. E às vezes, mecanicamente, só olhamos o mundo dentro da sua matéria e dentro do material, e aí não conseguimos desvencilhar daquilo que é psicológico e trava a mente. Talvez já aconteceu contigo alguma vez que num momento de nervosismo você não consegue a solução do problema. E aí, teoricamente, acabamos cometendo situações que são terríveis. Qual o maior empecilho? Eu faço uma pergunta a você: qual o maior empecilho para não vermos a presença de Deus? É justamente isso que aconteceu com Maria Madalena, que é o desespero. Diante desse texto, podemos observar pelo menos 3 ações importantes de desespero na vida de Maria Madalena. E eu queria citar essas 3. Primeira, entre lágrimas de desespero, nós não conseguimos enxergar o milagre de Deus. Veja bem que Jesus havia predito: convém que o Filho do Homem morra e ao terceiro dia ressuscite. Mas até então Maria Madalena chega ali, que ouviu Jesus falar sobre isso, e agora ela não consegue entender o milagre de Deus. Queridos, quantas vezes nas nossas vidas acontece isso? Nós não conseguimos ver o milagre de Deus, né, em meio a uma situação. Entramos em desespero e achamos que tudo está perdido. E somente depois de um certo tempo é que nós vamos olhar para trás e ver: realmente foi um milagre de Deus, realmente foi uma ação de Deus naquele momento. Mas até então, quando você estava em meio à situação, você entrou em desespero e se travou diante da situação. Então, queridos, uma das coisas que acontece conosco no momento do desespero, no momento das lágrimas de desespero, é justamente não ver o milagre de Deus, não entender a mensagem de Deus.
Entendeu, queridos? Foi o que aconteceu com Maria Madalena. O segundo ponto que nós podemos citar aqui: entre lágrimas de desespero, não olhamos para o Senhor. Outro fator importante: no momento do desespero, nós não conseguimos enxergar Deus. Nós não conseguimos enxergar Deus na natureza. Nós não conseguimos enxergar Deus na palavra. Nós não conseguimos enxergar Deus, às vezes, até dentro da igreja, aonde frequentamos. É as grandes dificuldades que nós estamos passando. E Maria Madalena, no momento de desespero, que viu que o corpo de Cristo não estava ali e que Jesus apareceu a ela, ela não conseguiu ver que Jesus é que estava falando com ela. Quantas vezes, meus amados, o Senhor está falando conosco? Às vezes até através de uma criança, às vezes através da natureza, através da Bíblia Sagrada quando nós lemos, através da mensagem que nós ouvimos na igreja. Ouvimos e não entendemos Deus falar, porque o desespero nosso está grande. Aconteceu com Maria Madalena também. E o terceiro ponto que eu queria citar aqui: entre lágrimas de desespero, não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Olha só como é importante isso. No meio do desespero, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Ou seja, Maria Madalena ouviu, mas não reconheceu o Senhor. Maria Madalena ouviu, mas não reconheceu o Senhor. Ela não entendeu o que o Senhor tinha dito. Ela não reconheceu a voz. Quantas vezes Deus fala conosco e nós não conseguimos ouvir a voz? Talvez você já teve, amado ouvinte, essa experiência de ouvir a voz de Deus. Você que nos assiste nesse momento, Deus já falou claramente contigo. Talvez até com uma criança, como já aconteceu comigo, com meus próprios filhos. Eu entendi que Deus havia falado com eles, mesmo sem que eles saibam disso. E Deus falou profundamente comigo. Então, entre lágrimas de desespero, até mesmo ouvir a voz de Deus é muito difícil. Mas o que acontece quando nós reconhecemos Deus, que Deus está conosco? Há uma diferença agora, queridos. Você viu que nós falamos de 3 ações, 3 atitudes, que aconteceu com Maria Madalena por não entender e não reconhecer Deus, que Deus estava com ela, ou o projeto de Deus. Eu quero dizer, queridos, que Deus tem um projeto para a sua vida. E acontece algo extraordinário quando nós reconhecemos a voz de Deus. Quando reconhecemos Deus em nossas vidas, as lágrimas que eram antes de tristeza passam a ser lágrimas de alegria, lágrimas de felicidade. Aquelas lágrimas que antes era de desespero, quando nós acalmamos, sentamos e ouvimos Deus, as coisas começam a mudar nas nossas vidas. As coisas começam a mudar na sua vida. Porque já não é mais aquelas lágrimas de desespero, mas agora uma lágrima de alegria, de felicidade. O que aconteceu com Maria Madalena? Quando ela acabou as lágrimas de tristeza, ela parte para uma lágrima agora de alegria, de felicidade, de ter reencontrado o seu Senhor. Porque Jesus falou para ela: Maria Madalena, Maria, e ela entende: Senhor, Tu és o meu mestre, o meu Senhor. E quando ela entende isso, Jesus, depois de reconhecer Jesus, ela sai correndo para anunciar o Evangelho, porque agora suas lágrimas não são mais de desespero, mas de alegria. Acontece comigo e com você, queridos, quando nós estamos tristes, desesperados com alguma coisa, mas ao passar daquele momento, vem as alegrias, entendeu? E aí nós queremos compartilhar com outras pessoas do grande feito que Deus fez para conosco. Então vejam bem, ela saiu correndo para anunciar o Evangelho ou seja, as boas novas da ressurreição para as pessoas, os outros discípulos. O reconhecimento nos leva ao anúncio da verdade. O reconhecimento de Jesus Cristo nos leva a grandes alegrias. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa. Portanto, finalizando, reconheça a ação de Deus em sua vida e mude a sua história. O choro,
né? Como diz a palavra, o salmista, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, isso só pode acontecer se você entender o milagre de Deus, se você ver o agir de Deus na sua vida, ou reconhecer o agir de Deus na sua vida, ouvir Deus falar nas pequenas coisas, entender o poder da ressurreição de Deus. Por que Deus morreu pela sua vida? Aí sim, a alegria vem pela manhã e as lágrimas que antes eram lágrimas de tristeza, agora passam a ser lágrimas de alegria. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração por você, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos abençoar essas vidas agora. Se porventura alguém que está nos assistindo agora está passando por um momento de desespero, nós enviamos uma palavra de libertação, ó Pai, e que essa pessoa seja agora, o Senhor conforte ela e ela mude a história dela, Senhor, ou seja, o Senhor mude a história dela e ela passa a ter agora lágrimas de alegria, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com ela. No nome de Jesus, nós oramos e abençoamos. Amém e amém. Deus abençoe. Jesus, és meu amigo. Amém, amado. Esta foi a palavra do dia. E olha, eu quero convidar você, chegamos ao final do programa Vida Nova. Deus, de fato, tem uma vida nova para você. Basta você aceitar Jesus como seu único Salvador. E quero convidar você para todos os sábados estar conosco aqui pelo seu canal 57. Todos os sábados, logo pela manhã, Deus tem uma palavra abençoada para você. Graça e paz e desejo a você uma ótima semana. Atrai o meu corpo.